hoje eu quero falar sobre os 3 motivos que fazem alguém odiar o chefe. Então, hoje em dia, a gente ainda tem muitos chefes que não conseguem ser líderes. E quais são os 3 piores comportamentos de um chefe? Então, vamos lá. O primeiro, o chefe é omisso. Ele não briga pela equipe. É aquele chefe que o funcionário, né, o colaborador tá precisando de ajuda, pede um auxílio, né, pede um retorno sobre um determinado assunto e o chefe simplesmente ignora. Ele diz que vai resolver, mas não resolve. Passa meses e se o colaborador realmente quiser resolver a situação, o colaborador tem que ir atrás, tem que ficar perguntando para ele, né, cobrando. Então assim, ó, eu sei, eu também sou gestora, que às vezes a gente comete falhas no exercício da liderança, mas assim, um bom gestor, ele tem que trabalhar com agenda e anotar as demandas. Claro que nem sempre vai dar para dar um retorno rápido como a gente gostaria, às vezes envolve outros setores, envolve financeiro, enfim. Mas é importante que dê um retorno, mesmo que seja, olha, não consegui a resposta ainda, mas estou vendo para você, tá? Então anote as coisas para não haver lapsos. O segundo ponto que faz com que uma pessoa odeie o chefe são chefes que não se tocaram, que além de ser ótimos técnicos, eles precisam ser ótimos gestores de pessoas. A gente sabe que a maior parte das empresas, né, do nosso país, aqui na nossa região de Santa Catarina, os donos de empresas, né, a gestão da empresa, muitas vezes é familiar. E eles acabam dando cargos de liderança para aquelas pessoas que são excelentes técnicos, né? Então, assim, sabe fazer o seu trabalho de forma perfeita. Só que esse gestor, muitas vezes, ele não se toca que além de um técnico, ele tem que aprender a ser um excelente líder, saber lidar com as pessoas e não simplesmente comando e controle, né? Faça o que eu digo, faça do jeito que eu digo. Principalmente as novas gerações, elas precisam de um líder que inspira, um líder que dê feedback, que faça muitas reuniões, certo? Então, gestor, você tem que ser um ótimo gestor de pessoas. RH não é só com RH, gestão de pessoas é com gestor, tá? E o último ponto, né, que faz com que um colaborador odeie o chefe, é um chefe que valoriza mais presença do que resultado. Ok? Então a gente sabe que antigamente tinha essa questão, né, de chegar mais cedo, sair mais tarde, isso ainda é comum e realmente é valorizado. É muito legal quando você precisa que um colaborador fique depois do horário e ele não se nega, ele consegue ficar, né, consegue responder e não fica cobrando aquilo ali como se fosse a hora da morte. Porém, aquele gestor que não entende que muitas vezes o colaborador ele não precisa chegar cedo e nem sair mais tarde, talvez ele não precise nem trabalhar as 44 horas, mas ele dá muito mais resultado do que aquele que trabalha longas horas a fio. Então a gente tem que entender que essas novas gerações, elas são muito mais rápidas, né? E muitas vezes ela trabalhando menos horas, ela te dá mais resultados. Então a gente tem que valorizar a pontualidade? Tem, mas a gente tem que valorizar acima de tudo resultados, principalmente agora nessa era de home office, né? Você não precisa estar lá às 8 da manhã, bateu o cartão, não bateu, porque o colaborador está trabalhando de casa, mas você precisa conseguir identificar resultados, você precisa ter indicadores de desempenho, esse colaborador precisa saber o que ele tem que te entregar. Né? E se você não sabe direito, como que ele vai saber, né? Então isso exige muito mais do gestor, ok? Se você quer saber mais, segue a gente aqui. Eu estou sempre dando dicas e falando sobre como se tornar um melhor líder.